Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa videoaula de número 10 de Automation Studio e controladores BIR. E nessa aula, que é uma aula mais voltada para diagnóstico, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o logger do controlador. A gente vai entender o que tem de informação no logger, como que eu faço para extrair o logger do controlador, quais tipos de logger tem, entender um pouquinho mais a fundo para a gente ver essa ferramenta que é a mais utilizada como diagnóstico ali do controlador no primeiro momento também, beleza? Bom, falando um pouco sobre o logger do controlador, informação breve aqui. Então o log ele vai conter as informações de eventos que acontecem no controlador, na estrutura da nossa aplicação. Ou seja, vários tipos de eventos são gravados no log. Não só eventos, por exemplo, de erro, mas também warnings ou mensagem do sistema, mensagens da aplicação. A gente vai ver quais são as mensagens mais comuns, quais tipos de erro geralmente são gravados no logger e por que é uma ferramenta tão importante o logger, né, pessoal? Às vezes você tem uma aplicação, uma máquina, um processo rodando, parou a máquina e aí você vai ligar para o suporte e vai falar, aconteceu isso aqui, o LED está desse jeito e você não consegue um diagnóstico ali de maneira fácil. Aí o pessoal do suporte vai falar, me manda o logger. E aí é aí que é importante aprender como extrair o logger. Por isso que eu fiz as videoaulas anteriores mostrando como descobrir o IP do CLP, como conectar com o CLP, para aí você já saber quais passos são necessários ali para extrair o logger. E nessa videoaula a gente vai explorar um pouquinho mais sobre o logger, quais informações, como extrair. A gente vai ver que tem algumas maneiras, não existe só uma. Algumas são mais fáceis, outras são mais difíceis, mas a gente tem um logger aí que é bem importante do controlador, beleza? Outra coisa que a gente tem de funcionalidade na BIR, a gente tem uma biblioteca que chama AR Event Log, que é possível criar os seus próprios eventos de logger no controlador. Então, se você tem uma aplicação que você quer criar eventos de logger no logger, usando, por exemplo, os seus próprios IDs, suas próprias mensagens, alguma coisa assim, você pode criar também e aí fica muito mais fácil o diagnóstico. É um pouquinho mais trabalhoso, é uma biblioteca um pouquinho mais sofisticada, mas se for um projeto grande assim, pode ajudar bastante, entendeu? Às vezes aplicações são pequenas, não se faz necessário criar uma biblioteca de eventos e tudo mais, dependendo da sua aplicação. Beleza? E para extrair logs, as principais maneiras pelo Automation Studio, a maneira mais simples, mais fácil e mais trivial, e a maneira de visualização que a gente tem também mais fácil. A gente vai ver que tem alguns formatos do log que a gente pode visualizar. Dá para ver em XML, dá para ver em formato web também, então algumas funcionalidades assim. O SDM, que a gente vai ter uma aula dedicada ao SDM. O SDM é a abreviação de System Diagnostic Manager. É uma página web, ou seja, o servidor tem um web server no controlador que roda de diagnóstico. A gente vai ter uma aula dedicada somente para ele e nele também é possível extrair o log do controlador. E outra ferramenta que é o Runtime Utility Center, que é uma ferramenta à parte do Automation Studio. Você não precisa de ter Automation Studio, mas você também consegue extrair o log. É uma ferramenta muito mais usada ali para o pessoal que é o end user, é o pessoal realmente que tem as máquinas, que tem ali os processos, que tem os controladores BIR, beleza? Então a gente vai ver um pouquinho mais de detalhes no Automation Studio, vamos ver causar alguns eventos no controlador, vamos ver esses eventos, vamos fazer o update do logger e vamos ver aí como é que funciona essa ferramenta e como que eu posso extrair esse logger para eu poder mandar ali para um fabricante de máquina, para diagnóstico, para a gente ter isso daí, criar esses conhecimentos sobre os controladores BIR, para lá na frente a gente já ter um conhecimento avançado aí e muito mais fácil ali na hora de diagnosticar alguma falha no nosso controlador, beleza? O logger, quais loggers a gente tem? Eu falo aqui logger, né, mas na verdade é um conjunto de loggers que compõem o logger do meu sistema. E aqui eu tirei diretamente do help, a gente tem as informações de quais tipos de logger a gente tem no controlador, certo? O mais comum é o do sistema, é o System Logger. Deixa eu colocar um pointer aqui para a gente ficar mais fácil de visualizar. Bom, pessoal, eu falei logger do sistema, mas na verdade a gente tem dentro do logger a gente tem vários tipos de logger, né? Não só um genérico, mas a BIR dividiu em tipos de logger
para facilitar ali, porque às vezes tem log relacionado ao sistema de controle de movimento, log relacionado à visualização, log relacionado ao sistema de maneira geral, então é separado, né? Quando a gente extrai o log, existem os logs que é o do sistema, que esse aqui é o mais comum e o mais importante, que mostra uma central das informações dos eventos do runtime, ou seja, o sistema operacional do controlador. Então ali é onde vai ter erro de módulo de I/O, é ali que vai estar registrado também as falhas do controlador, se tiver uma violação de ciclo, alguma coisa desse sentido. Se tiver um page fault, por exemplo, algum ponteiro que aponta para um endereço de memória que é não permitido ou não existente, vai estar nesse log de sistema. Field bus, e aí onde vai estar relacionado, por exemplo, informações sobre protocolo de terceiros, sobre as interfaces de terceiro, também sobre o PowerLink, que é o próprio protocolo que a BR utiliza aí para as remotas, sistema de controle de movimento. Safety, só quando você usa a tecnologia safety da BR, caso contrário, geralmente ele sempre vai estar vazio. Aqui é log de redundância, a BR tem soluções para redundância de controladores também. Conectividade, especialmente voltadas para o PCUA, pessoal. Esse log aqui é bem legal. Sistema de texto, aí é quando a gente está falando de visualização, a gente está em sistema de texto, quando a gente tem vários idiomas e tudo mais. Sistema de unidades, ou seja, quando a gente tem várias unidades do nosso controlador BR. Isso são tópicos para as videoaulas mais de visualização que a gente vai ter. Quando a gente tiver sistema imperial, sistema comum utilizado, que é o MKS também, então vai estar isso daí também. Se eu vou usar metros, se eu vou usar polegadas e tudo mais. Isso aqui de segurança, Access and Security, é quando a gente tem ali, por exemplo, certificado de conexão, alguma coisa nesse sentido. Visualização, especialmente voltado para Map View. Isso daqui é muito legal, esse log, porque ele vai me mostrar, por exemplo, se a minha visualização não estiver funcionando ou se tiver alguma variável que não está comunicando com a visualização, eu vou conseguir ver nesse log, é muito legal. Firewall, aqui Virtual Info, bem simples, e um dos mais importantes também, sem dúvida, é o de Motion. Quando eu tenho eventos nos meus drivers, por exemplo, alguma falha em algum driver, alguma coisa nesse sentido, falha em algum tipo de movimento específico que eu deveria executar, mas não executei. Se meu driver tem lag e erro, que é quando eu não consigo acompanhar o set point especificado, né, por exemplo, fisicamente, e aí ele vai me gerar todos esses logs dentro todas essas mensagens no log de Motion. Isso é bem importante também. Sem dúvida, eu acredito que os mais importantes são de Motion e de visualização, para quando a gente está trabalhando com o Map View, e o System. Sem dúvida, o System em primeiro lugar, depois o Motion, depois a visualização. Depende de quão complexa é a sua aplicação, certo? Mas se for uma aplicação bem completa, que tem server driver, que tem visualização rodando e tudo mais, eu acredito que essa seja a prioridade. E também tem o log de usuário, que é aquele que eu falei que é possível fazer usando a biblioteca AR Event Log, beleza? Bom, então vamos para o Automation Studio, vamos ver um pouquinho mais sobre o log, como que eu consigo abrir o log, está no meu controlador, como que eu faço para extrair isso, mandar como anexo, por exemplo, para alguém, beleza? Vamos ver mais informações no Automation Studio, beleza? Bom, beleza pessoal, aqui agora no Automation Studio eu estou conectado com a minha CPU padrão que a gente está usando aí durante todo o curso do Automation Studio, que é a CP 1584, com a versão de runtime B4.92. E aqui no meu Automation Studio, que é a primeira maneira que eu tenho de extrair o log, conectado com o meu controlador, como que eu faço para extrair o log do meu controlador? Tem um atalho bem simples que é o Ctrl L. Então se eu apertar Ctrl L aqui no meu Automation Studio, conectado com a minha CPU, eu já vou abrir o meu log. Então você pode ver que ele carrega os módulos aqui, né? Update Logger. E aqui eu tenho todas as informações do meu logger, né? Ou eu posso vir aqui também, Open, e aqui a gente tem Logger, tá vendo? Open Logger, Ctrl L. Quando você está acostumado, você só vem Ctrl L e aí você abre o Logger aqui. E aí fica bem mais fácil. Dependendo do tamanho do log, né? Obviamente esse update vai demorar um pouquinho mais, porque como eu falei, no fim das contas são arquivos que são armazenados no controlador. E aí a gente faz o update e mostra aqui de forma gráfica no controlador, certo? Então, o logger, como eu falei, existem alguns módulos, né? Tem o System, o User, Feedbus, Safety, por exemplo. Por que não tem o logger aqui de Motion, por exemplo? Por que não tem o logger de visualização aqui? Porque no meu projeto não contém nem nada relacionado a Motion, não tem nenhum driver aqui, não tem nada. E também não tem visualização, por exemplo.
Mas se eu tivesse adicionado a visualização Map View aqui e começar a desenvolver, ele criaria automaticamente um módulo para isso, beleza? E aí se eu quiser ver os diversos módulos, né, basta eu clicar aqui, por exemplo, né? Ó, se eu tirar o do System, por exemplo, vou acessar esse aqui de Unity System. A única informação que eu tenho desse módulo é que ele foi criado porque não tem nenhuma entrada nele aqui, por exemplo. Ah, o do Field Bus, vou selecionar o de Field Bus também. Só foi criado, mas nenhum evento foi adicionado aqui, por exemplo. Version Info, ó, já dá para ver que tem mais informações aqui no Version Info, por exemplo, né? Mas vamos focar no que é importante para a gente, que é o logger do System aqui, beleza? Deixa eu desmarcar as outras opções aqui. Enquanto está fazendo a atualização eu não posso desmarcar, tá, quando está atualizando. Beleza. Então o nosso logger, ele é, como eu falei, depende da severidade da mensagem, né? Várias entradas aqui, ele pode ter diversas severidades aqui, como a gente pode ver nessa coluna aqui. A severidade pode ser erro, warning, information ou sucesso, simplesmente isso. E aí você pode filtrar, por exemplo, eu quero só warnings, então eu desmarco, por exemplo, as outras opções, ó, tá vendo? Ele vai filtrando sozinho aqui. Se eu quiser ver só os erros, eu desmarco as outras opções e assim por diante. Então é bem fácil de usar. E aqui no log a gente tem a severidade, o tempo que aconteceu, o ID da minha mensagem, a área, porque essa área aqui pode ser tanto BR como Customer, a gente vai ver depois no Help, tem mais informações sobre isso. Quem entrou com esse sistema, né, com essa informação, uma descrição aqui, mais informações e aqui que a gente tem também informação ASCII2, dados, informação binária aqui com mais detalhes aqui, entrada pelo runtime e qual que é o logbook. Nesse caso a gente só está com o system aqui, né, então todos vão ser do system, certo? Ele ordenou, deixa eu ordenar por tempo aqui, fica mais fácil. Primeira coisa que a gente já vê de cara aqui, pessoal, isso é muito crítico no meu ponto de vista, e é bem importante se atentar a isso. Olha aqui o tempo, tá 2007, a gente está, no momento desse vídeo, a gente está em 2023, ou seja, isso acontece bastante e ao meu ver isso é muito crítico, que a pessoa fala, aconteceu um erro na máquina aqui, vou te mandar o logger, aí pega o logger, a data está completamente desatualizada. O cara fala, aconteceu 8 horas atrás, mais ou menos, umas 8 da noite. O cara te manda o log 10 da manhã. Aí você vai ver 8 da noite, mas não é 8 da noite. Você vai ver que está um ano completamente diferente. Então, uma coisa que é muito importante, pessoal, é sempre manter a data do CLP atualizada. Isso é muito importante, beleza? E quando você cria um projeto do zero e transfere, não necessariamente você já vai mandar a data do seu computador atualizada, por exemplo, né? Mas a gente tem uma maneira de fazer isso que é muito fácil. Por exemplo, vou fechar o log aqui só para a gente ver. Vou vir aqui em online, vou vir aqui em info. Ó, eu tenho a opção aqui date and time e dá para ver que qual que é a data do meu CLP? Segunda-feira, 1º de janeiro de 2007. Tá marcando meia-noite e 26. Eu posso pegar a hora do meu PC, ó, get PC date and time e posso setar no meu CLP, ó. Então agora é 16 de janeiro, 22h41 e vou setar essa hora no meu controlador. Pronto. A hora do meu controlador já está atualizado. Eu dou um OK. Se eu abrir o meu logger aqui agora, vou abrir novamente, Ctrl L, o atalho usado. Tá carregando aqui. Dá para eu ver que tem um warning aqui, ó a descrição desse warning, date and time changed, e aí já dá para ver que a hora já está 2023, dia 16 de janeiro, tá vendo, com a hora certa. Então isso é importante, até mesmo quando eu atualizo a hora do meu CLP vai entrar aqui essa informação. Se eu fizer isso de novo, online info, vou atualizar de novo, vou setar de novo aqui, por exemplo, eu posso atualizar o meu log, ó. Refresh data, ele entrou de novo aqui, porque eu atualizei a hora de novo, mesmo que seja a mesma hora, mas ele vai entrando de novo com essas informações aqui. E aí sempre que eu tenho, por exemplo, as entradas aqui de sucesso, Project Installation Completed Successfully, quando eu faço a transferência do projeto, está tudo certo, algumas informações aqui, Starting Project Installation e tudo mais. Então ele vai entrando as informações aí no meu log e vai alimentando o meu log. Obviamente o meu log tem um tamanho máximo, né, que a gente consegue especificar inclusive o tamanho de cada um desses módulos. E aí quando as informações ficam muito antigas, ele vai sobrescrevendo, né? Mas e se que a gente quiser filtrar, por exemplo, aqui para erros, né, por exemplo.
Eu forcei alguns erros aqui no meu controlador, propositalmente, pessoal, para a gente ver, por exemplo, ó, System Exception, Task Class 1 Cycle Time Violation. Isso aqui eu forcei um estouro do tempo do ciclo, que a gente viu isso em algumas aulas anteriores, aí, inclusive, se você quiser ver isso daí, como é que a gente força esse erro no meu controlador. Basicamente eu tenho os tempos de cada ciclo e eu estourei um tempo dele fazendo um contador com um número bem elevado, e aí o programa não conseguiu terminar no tempo do ciclo e eu estourei o tempo do ciclo. E aí eu tenho um erro aqui, esse ID 9124, por exemplo. A vantagem do logger também, se eu clicar em cima do meu erro e apertar F1, ele abre diretamente o help no erro que eu indiquei. Nesse caso aqui não abriu por quê? Vou tentar de novo. Agora sim. Olha, ele já me mostra diretamente ali, ó, a descrição do erro, tá vendo? Isso é bem legal. Essa informação ajuda bastante, facilita muito ali na hora da gente fazer o diagnóstico, por exemplo, né? E isso vale para todos os erros, por exemplo, ó. O que eu fiz aqui também, eu removi um módulo durante a aplicação, ou seja, durante o runtime, eu vim aqui, ó, módulo remove while running. Se eu ver aqui nas descrições, ó, tá vendo aqui ASCII data, IF6, ST2, módulo X20 DO9322 plugged none, ou seja, meu CLP estava funcionando, eu fui lá e tirei o módulo forçado, e esse módulo estava habilitado para ser monitorado. Depois a gente vai ver isso aí, que os módulos de I/O podem ser monitorados ou não. E aí, se o módulo está sendo monitorado e eu removo esse módulo, o meu CLP entra em service, por exemplo. E aí ele mostra aqui quando que isso aconteceu. Mas novamente dá para ver que a data está desatualizada. O que eu vou fazer aqui para a gente ver isso daí, né? Eu vou novamente remover o módulo, forçar aqui, remover o módulo, para a gente ver que vai aparecer uma nova entrada no log aqui, por exemplo. Então eu vou remover o módulo, o CLP agora está em run, ele vai entrar em service, porque eu vou remover o módulo. Ó, eu removi o módulo aqui do meu controlador, já deu para ver que o CLP já entrou em módulo offline. Então ele vai restartar nesse caso aqui. Depois a gente vai ver como que eu desabilito esse monitoramento dos módulos, para que assim, caso algum módulo não tenha falha, alguma coisa nesse sentido, o meu CLP inteiro não pare a aplicação, né, por exemplo. Porque às vezes isso é inviável. Você imagina uma máquina lá que tem 70 módulos de I/O, algum módulo de entrada digital para, de algum defeito, algum mau contato e para a máquina inteira, né? Às vezes não faz sentido parar, né? Às vezes eu consigo resolver isso na aplicação ali, só gerar um alarme ali que o módulo não está funcionando, por exemplo, né? Bem importante. Ó, agora entrou um erro aqui, já com a data atualizada, tá vendo? Passou alguns minutos. E aqui, ó, módulo remove while running. Ou seja, de novo, o módulo X20 DO9322 eu removi e o CLP entrou em service por causa disso, tá vendo? Eu vou dar um warm restart, vou reiniciar meu controlador para a gente poder ver aqui de novo. Agora, como eu vou reiniciar meu controlador de novo, você vai ver que vão ter outras entradas aqui no logger com essas informações, beleza? Vamos só esperar aqui. Então, o log de maneira geral vai ser esse compilado que a gente tem aí. Bom, pessoal, após reiniciar o meu controlador, ele voltou aqui para o modo run. E aqui dá para ver que no nosso logger aqui, a gente tem aqui que o controlador foi reiniciado. E aí, então, a gente dá para ver que todos os eventos realmente que acontecem no controlador é entrado aqui no logger. E são informações bem importantes. Não só essas informações assim de reiniciar o controlador, algum módulo foi removido, mas isso também acontece com memória retentiva. Às vezes você tem alguma interface, por exemplo, principalmente aquelas interfaces PowerLink que usam em PC industrial, às vezes tem alguma falha nelas, elas são usadas como memória retentiva, são memórias ferroelétricas, às vezes tem um problema nelas, vai aparecer aqui no log também. Aí já dá para ver que se o controlador está perdendo memória retentiva, já dá para ver exatamente o que é. Então são vários erros que podem acontecer. Se você for no help e começar a explorar quais erros tem, dá para ver aqui no logger, por exemplo, ó, tem diagnóstico service, a gente tem aqui error numbers, e aí tem vários tipos de erro, por exemplo, automation runtime system errors, que são os mais comuns, né, por exemplo, são os erros do sistema runtime. Então, se você começar a explorar aqui, você vai ver que tem muito erro que é diagnosticável, entendeu?
uma lista gigante de erros, e são separados geralmente por tópicos, por exemplo. Então são informações bem precisas, muito bem mapeadas pela BIR. E aí isso é só do runtime, né? A gente está falando do runtime. E se você for começar a explorar Motion e tudo mais, Map View, você vai ver que são muitas outras mais informações que estão disponíveis, beleza? Outra coisa importante, se você quiser saber o AR Event Log, que é a biblioteca. Então aqui você tem mais informações também dessa biblioteca, como que você pode utilizar essa biblioteca, quais function blocks, não está vendo? Ó, dá para criar aqui a AR Event Log Created, e aí você pode criar os seus eventos, por exemplo, você pode ler os módulos e tudo mais, né? Então isso é bem importante, por exemplo, essa biblioteca aqui, caso você queira fazer uma aplicação mais avançada, tendo todos os suas informações no log, por exemplo, beleza? Outra coisa importante do log é que a gente pode salvar esse logger aqui também, né? No formato, caso você queira salvar e mandar para algum companheiro aí, e para abrir no Automation Studio e tudo mais, para ver aqui o log, ver se você consegue achar algumas informações, né? Você pode salvar nesse formato próprio da BR aqui, ou no ARL também, não tem problema, e enviar isso daí para outra pessoa analisar, por exemplo. Beleza? Bom, isso a gente viu como que a gente extrai o logger pelo Automation Studio, certo? A gente vai ver também como que a gente extrai pelo SDM. O SDM nada mais é do que o System Diagnostic Manager. A gente só precisa de abrir aqui, por exemplo, um web browser qualquer e digitar o IP do CLP, por exemplo, 192.168.1.10/SDM, certo? Eu vou fechar o Automation Studio aqui para a gente desconectar. E aqui no SDM a gente tem aqui logger, por exemplo, ó. E a gente tem aqui, ó, tá vendo? A RLogSys, que é de acordo com aquela tabela que eu mostrei no início da aula, é o log do sistema, por exemplo. E eu tenho os outros vários outros diversos módulos que foram criados. Esse aqui é o nome que está no controlador, tá vendo, pessoal? Então esse aqui é o nome que está no controlador, daí tem uma tradução para cada um desses aqui, né? O mais importante é do sistema, que é o do runtime, por exemplo. Eu posso fazer o upload from target, tá vendo? Ó, olha que facilidade. Eu clico no botão, ele já faz direto o download aqui no formato .br, que me permite abrir no Automation Studio. Então, se você é um usuário do CLP ali, você não tem muita familiaridade com BR, você só extrai esse arquivo, por exemplo, e manda ali para alguém do suporte, alguém ali, o fabricante da máquina e tudo mais. É importante, talvez, se você quiser, você pode fazer o upload de todos eles, mas, por exemplo, ó, o do Fieldbus não tem muita coisa, o Version Info também não tem muita coisa importante, de unidade também não. Nesse caso aqui, como a gente está usando uma aplicação só como exemplo, o do sistema seria o mais importante ali, que aqui dá para ver tudo, eu consigo até, por exemplo, dar um scroll e eu mesmo ver as informações, né? Então isso aqui é facilidade. Então, o log eu consigo extrair pelo Automation Studio ou pelo SDM, por exemplo, que eu não preciso absolutamente de nada, só preciso de um web browser para digitar o IP do CLP/SDM e entrar aqui em logger, certo? E aí eu consigo baixar esse arquivo, por exemplo, e abrir esse arquivo no meu Automation Studio, por exemplo. Eu posso fazer isso aqui, vou abrir o Automation Studio e vou mostrar que a gente pode abrir esse arquivo ali, por exemplo. Eu vou desconectar do meu controlador e aí a gente pode ver que eu consigo abrir um logger ali que é enviado por terceiros e tudo mais, beleza? Então, vou abrir o meu Automation Studio aqui para a gente verificar. Bom, beleza, pessoal? Eu estou aqui no meu Automation Studio agora. Eu vou desconectar do meu controlador aqui para a gente abrir o log lá. Não tem problema, eu posso estar conectado, mas eu vou desconectar só para a gente ver que realmente eu estou pegando o outro log lá. Eu vou vir aqui em Open Logger. Nesse caso ele não vai abrir nenhum log, porque eu não estou conectado em nenhum controlador, mas eu tenho aqui a opção de Load Data, tá vendo? Eu vou vir aqui, por exemplo, nos meus downloads, escolher aquele arquivo que eu baixei direto do meu SDM, por exemplo, e carregar aqui, tá vendo? Então é possível eu, sem o Automation Studio, pegar o arquivo de log e mandar ali para alguém que tem Automation Studio para poder analisar ali com um pouquinho mais de detalhes esse arquivo aí, beleza? Mandar para o suporte, para o fabricante da máquina ali, como eu já havia dito anteriormente. E qual que é a outra maneira que eu tenho de extrair o meu log, por exemplo, né, pessoal? É usando a ferramenta do Runtime Utility Center, que é uma ferramenta
a parte do Automation Studio que a gente consegue baixar. Ela já vem com o Automation Studio, mas eu consigo fazer o download dela separadamente no site da BR. É Runtime Utility Center, muito comumente conhecido como PVI. Beleza? Depois a gente vai ter aulas mais dedicadas ao Runtime Utility Center, mas aqui eu vou mostrar de maneira bem rápida como é que a gente consegue extrair o logger aqui também. Então eu vou vir aqui em Create, Create, Edit and Execute Project.py. Ele vai abrir essa janela aqui com vários já comandos, mas a gente não quer nenhum desses. Eu vou simplesmente apagar a lista inteira. Aqui eu tenho, aqui basicamente é uma lista de comandos que eu consigo mandar. E aqui, novamente, pessoal, falando, a gente não vai focar agora nessa ferramenta, a gente só vai ver como que a gente consegue extrair o logger aqui de maneira bem rápida. Depois a gente vai ter aulas dedicadas a essa ferramenta. Primeira coisa que eu tenho que fazer é conectar o meu controlador. Aqui eu tenho os meus comandos e aqui são a lista de comandos que vão ser enviados. Então eu vou clicar aqui em Connection. Como que eu vou conectar no meu CLP? Via Ethernet IP. E aqui eu consigo colocar o endereço, propriedades. É o 92.168.1.10, né? O endereço de IP do meu controlador. Nesse caso aqui, pessoal, não dá para tentar descobrir o endereço de IP. Por isso que eu mostrei a videoaula anterior de como descobrir o endereço de IP do meu controlador. E por que eu estou mostrando essa ferramenta? Porque também é possível os controladores mais antigos, a gente não tinha porta Ethernet, então a gente tem que fazer via serial. Os controladores que eu estou falando é aqueles família 2003, família 2005, são família bem antiga da BR, mas que existem ainda muitas máquinas no Brasil que utilizam esses controladores. Aí nesse caso você vai ter que usar a propriedade de serial e colocar aqui, por exemplo, qual combo que você está usando e qual baud rate, por exemplo, né? Beleza? No nosso caso a gente está usando TCP/IP, esse é o endereço de IP, eu vou dar um OK, ó, tá vendo? Connection. E depois aqui eu tenho Service Functions, PLC Information, eu tenho aqui, e eu tenho a opção de logger, tá vendo? Ó? E aqui eu consigo extrair o logger, clico, arrasto, e ele pergunta qual logger que você vai fazer, ó. Upload System Logger Module, Upload User Logger Module, e aqui você tem quais estão disponíveis, por exemplo. Ó. Então aqui o System, por exemplo, ele fala qual linguagem que você quer, pode ser inglês ou alemão, e aqui qual que é o formato. E aqui que é o legal, pessoal, às vezes você não tem Automation Studio, a pessoa que vai te ajudar não está com o Automation Studio instalado, você consegue salvar, por exemplo, CSV ou HTML ali, por exemplo, para poder visualizar sem depender do Automation Studio. Isso que é bem legal, por exemplo, de usar essa ferramenta aqui, por exemplo. E aqui ele pergunta onde é que você vai salvar, por exemplo, eu vou salvar aqui nos meus downloads em HTML só para a gente ver como é que fica fora do Automation Studio, por exemplo. Ó, arlogsys, save e vou dar um OK. Como que eu executo esses comandos agora? Só vim aqui e dar um play. Ele vai tentar conectar com o meu CLP, ele conectou com o meu CLP e agora ele está executando, extraindo o logger ali e terminou, tá vendo? Process finished. Dou um close. Se eu for lá nos meus downloads agora, ó, arlogsys, tá vendo? Eu consigo abrir aqui, não fica num formato tão agradável, mas por exemplo eu consigo ver aqui, por exemplo, ó, warning, info, success, warning, por exemplo, ó, success, tá vendo? Ó? Erro fatal, tá vendo? Ó, que bacana. A gente consegue pelo menos ver isso aí, ó. Foi o Cycle Time Violation, por exemplo, warning, o erro quando eu perdi a interface X20DO, tá vendo? Então tá tudo aqui, é bem bacana isso daí. Nesse caso aqui ele está em ordem, esse aqui é o erro mais recente, né? O warning mais recente. Nesse caso aqui tá o contrário, tá vendo aqui, ó, 2023 foi quando eu troquei a data. Se eu ver aqui, aqui ó, bem aqui, ó, eu troquei a data aqui estava a data antiga. Então pelo menos dá para eu ver aqui de forma gráfica sem precisar do Automation Studio. Então essa é a vantagem, a gente tem flexibilidade para fazer a mesma coisa, isso que é a grande vantagem da BR, a gente consegue fazer várias coisas da mesma maneira. Eu quero extrair um formato diferente, que não seja HTML, para poder mandar para a pessoa ver no Automation Studio. Beleza, só muda aqui, em vez de ser HTML, para ser esse formato aqui que é próprio da BR, por exemplo. Dou OK, executo o comando de novo, ele vai conectar no meu controlador e vai ali fazer extrair o logger. Beleza? Se eu der uma olhada aqui agora, ó, tá vendo? Tá no formato aqui. Se eu tentar abrir esse editar, por exemplo, ele vai vir totalmente no formato não tão agradável. Dá para ver também as informações, ó, tá vendo? Eu consigo ler aqui no XML, mas é mais fácil, por exemplo, se eu quiser ver graficamente, exportar como HTML, tá vendo?
Se eu importar esse arquivo no Automation Studio vai ser muito mais fácil de ver, mas se eu quiser realmente ali de uma maneira rápida descobrir também, dá para ver dessa maneira aqui, beleza? Se eu editar esse arquivo no Notepad++ ali, por exemplo, beleza? Bom, pessoal, então essa videoaula de Logger, eu tentei trazer de maneira bem detalhada as informações do Logger, como que eu posso extrair o Logger. Lembrando que eu mostrei de maneira direta como extrair o Logger, como visualizar o Logger aqui, usando 3 ferramentas diferentes. Existem mais maneiras também de extrair o Logger, mas a gente não vai focar aqui nessa videoaula, beleza? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, que eu tento responder o mais rápido possível. E vamos caminhando aí para mais um tijolinho formado no nosso conhecimento sobre a BIR, para no fim do curso a gente ter aí um conhecimento mais avançado, beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.